tarde. Boa tarde aos professores que estão nos acompanhando nessa ATPC organizado pela EFAP. Boa tarde aos gestores, aos nossos integrantes de equipes técnicas. Sou o professor João Freitas, estou como diretor do Departamento de Programas de Formação Continuada aqui na EFAP. E estamos aqui com a presença da Mariana, também da COPED, dos anos iniciais. Boa tarde, João. Boa tarde a todos, professores e professoras, equipes gestoras, PCNP, supervisores, a todo o nosso público aí da rede dos anos iniciais. Nós estamos, basicamente, encerrando as ATPCs organizadas pela EFAP nessa semana, né? Teremos as ATPCs na semana que vem ocorrendo normalmente, sempre aqui no nosso canal de formação do Centro de Mídias. Seguindo a resolução, nós temos Ciências Humanas na terça-feira, Linguagens na quarta, hoje de manhã tivemos Matemática e Ciências da Natureza, e os anos iniciais, nós teremos uma programação sempre sextas-feiras. Neste caso, como nós temos o feriado amanhã, e temos assuntos muito importantes, né? É muito bom esse contato com vocês, então nós fizemos um horário alternativo, um horário excepcional, né? Estamos aqui hoje na quinta-feira à tarde e contamos muito com a colaboração de vocês para que esse bate-papo possa resultar em boas práticas, possa resultar em bons questionamentos também, para que todos nós possamos enfrentar esse período de isolamento, distanciamento social, né? Seguindo os protocolos de segurança que a saúde tem nos orientado, e que possamos trabalhar aí a aprendizagem dos nossos alunos de uma forma qualificada, tranquilizando todo mundo também, tranquilizando a família. Eu tenho dito isso, né? É muito importante que a gente entenda que não dá simplesmente para pegar a aula, os mesmos tempos, o mesmo modelo, e transpor para o ensino à distância e deixar tudo nas costas da família, né? Isso vai gerar conflito, ansiedade, as pessoas ficam angustiadas. Então, nós precisamos, além de orientar os nossos alunos e alunas, nossos estudantes, nós precisamos também orientar a família. E nós também, né, Mariana? Claro que nós também passamos por ansiedade, nós também ficamos preocupados, então nós temos que nos auxiliar, nós temos que trabalhar de maneira colaborativa para ir qualificando cada vez mais esse trabalho, enfrentando esse desafio. Com certeza, João. Acho que é um desafio para todos, né? Semana passada, então, nós conversamos, eu falei na quinta, na sexta-feira, coloquei que para nós também é um desafio, estamos todos unindo esforços, né, para que os nossos alunos continuem aprendendo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão da aprendizagem e dessa comunhão com as famílias, né? Então, o que nós precisamos nesse momento, principalmente os anos iniciais, a gente precisa muito do auxílio das famílias, mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não fique como sendo a aprendizagem, a responsabilidade exclusiva das famílias, né? Não é esse o nosso objetivo. Temos o desafio aí como você disse, da transposição, de como é que a gente vai pensar essa articulação e repensar esses conteúdos de modo que eles possam ser trabalhados remotamente. E é justamente por isso que nós pensamos em algumas habilidades, que eu vou falar depois, pensando nessas que são habilidades que não necessariamente necessitam da mediação do professor. Claro que, principalmente para o primeiro e segundo ano, é muito difícil, é um desafio grande. Hoje nós tivemos aí as meninas lá no Centro de Mídias dos anos iniciais, e elas não mediram esforços, então foi um trabalho muito colaborativo da equipe para que a gente conseguisse realizar essas aulas. Tivemos, claro, né, as meninas estão lá na elaboração dos materiais, no currículo, então para elas também tem sido um desafio, mas a gente vai fazer sempre buscando o melhor. Isso é muito importante, que todos vocês tenham em mente, todos esses esforços que nós estamos realizando aqui no órgão central, as nossas diretorias de ensino também, os dirigentes, com toda a equipe, núcleo pedagógico, supervisores, e temos certeza que todos vocês aí na escola também. Mas realmente essa questão da família é importante, né? Porque uma coisa é você ter a sala de aula ali com especialistas, né? O pedagogo, licenciado, um especialista em educação, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa, é um ponto de atenção, né? Então, sim, isso é muito importante, a gente precisa
trabalhar isso para que essa aprendizagem ocorra da melhor forma possível, sem criar mais conflitos ainda, nesse momento que é natural que as pessoas fiquem preocupadas com questões de saúde, questões de trabalho e tudo mais. Tá? Então, nós organizamos uma ATPC para essa semana, que é uma ATPC até um pouco mais informativa, tá? Porque nós entendemos que, na semana passada, tivemos aí pautas maravilhosas em relação ao replanejamento, né? Tivemos aí várias apresentações, várias informações, convidados, especialistas, técnicos da própria secretaria. Vocês também receberam muitos comunicados, muitos documentos orientadores, e é importante, né, que durante essa semana vocês tinham mesmo que ter um tempo, um espaço para se organizar, para fazer uma releitura desse material que foi disponibilizado, para que vocês pudessem fazer uma análise crítica, levantar as dúvidas, verificar o que a própria escola consegue responder, o que ela precisa de ajuda da diretoria de ensino ou ajuda aqui do órgão central, né? Então, tudo isso é muito importante e a ideia foi que, realmente, durante a semana, a ATPC tivesse um espaço aí para a gente estar discutindo o replanejamento, para a gente estar discutindo a organização das ATPCs dessa semana e já pensando também nas ATPCs das próximas semanas. E então nós encaminhamos um comunicado para vocês, eu vou pedir para colocarem na tela a nossa apresentação, por favor. E nesse comunicado nós colocamos alguns objetivos, tá? Alguns objetivos gerais, e nós colocamos aí uma sugestão de pautas. Praticamente abordamos 4 temas, abordaremos esses 4 temas aqui também nessa ATPC, e é uma sugestão, mas claro que respeitando a autonomia da própria diretoria de ensino, da própria unidade escolar, para que vocês acrescentem outros temas, deem foco, de repente, em um tema que seja mais urgente para vocês, mas esses temas que nós elencamos, eles surgiram justamente de retorno que nós tivemos nos chats, nos fóruns, nas mensagens que as pessoas nos enviaram por e-mail, WhatsApp. Tá? Então, como objetivo aí geral, nós colocamos o objetivo de que essa apresentação, a nossa ideia é informar como serão as orientações a respeito das ATPCs durante esse período de isolamento social, né? Se nós lembrarmos, no início do ano, já desenvolvemos várias sugestões de pautas que foram encaminhadas para os nossos gestores da diretoria de ensino, gestores da escola, para que eles organizassem a ATPC, mas a ATPC presencial, né? Então, essas pautas elas foram sugestões que levavam em consideração o trabalho coletivo num espaço comum, né? E um trabalho físico, todo mundo se encontrando ali. Tá? E agora nós estamos num momento de distanciamento social e nós precisamos desenvolver esse trabalho mediado por tecnologia, um trabalho à distância. Então, a nossa ideia é estar falando um pouquinho sobre esse trabalho, como que a gente pode desenvolver aí as próximas aulas, como que a gente pode auxiliar o trabalho de vocês também mandando sempre sugestões para a gente, sempre com a leitura crítica, que sempre surgem questões pertinentes para a gente estar revendo, e a própria organização de vocês, tá? Porque vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ATPC, nesse período de isolamento, nós temos ATPCs que são organizadas pela EFAP, temos ATPCs que são organizadas pela diretoria de ensino, que os nossos técnicos das equipes pedagógicas, do núcleo pedagógico, eles trabalharão diretamente com vocês, professores, também, e temos as ATPCs que o próprio PC, própria gestão da escola, vai organizar junto com vocês. Então, é um momento diferenciado, e a ideia é a gente estar falando um pouquinho sobre isso. E também, claro, né, a própria estrutura de ATPC dessa semana, né? Como nós já tivemos a ATPC dos anos finais e do ensino médio por área de conhecimento, desde terça, os próprios PCs, os gestores, a diretoria, já devem ter entrado em contato com vocês já devem ter tomado um pouco de conhecimento das sugestões que nós demos, das organizações, as entregas que temos que fazer, mas, de qualquer forma, a gente vai destacar aqui também na fala com vocês. E lembrando, né, como está aí na apresentação, sempre utilizando o aplicativo do Centro de Mídia. As ATPCs
organizadas e que estão sob responsabilidade da EFAP, elas ocorrerão sempre no canal de formação. Então, aqui fica o nosso ponto de encontro. Tá? Vou pedir para passar a próxima tela, por favor, Mariana. Então, no comunicado que nós enviamos para vocês, nós estruturamos aí em 4 itens. Né? Claro que são itens que estão diretamente relacionados, vocês também têm autonomia para organizar esses itens da forma que acharem mais adequados e respeitando também outras necessidades que vocês tenham. O primeiro objetivo é justamente esse apoio aos professores e gestores na discussão em relação aos conteúdos e às orientações que foram desenvolvidas durante a semana de replanejamento. Como eu já mencionei, tivemos várias atividades, várias apresentações, e é importante ter esse momento de reflexão, esse momento de organização dos planos, né, para colocar tudo isso em prática da melhor forma possível. O segundo objetivo que nós colocamos aí, ele está diretamente relacionado ao primeiro, porque foi um dos temas trabalhado no replanejamento. Né? Na quinta-feira, eu tive um momento de fala aqui, a oportunidade de falar com a Márcia sobre a ATPC, né? Essa conquista. Né? A ATPC ela sempre foi um espaço para formação, e esse ano, com a Resolução 72, com as sugestões de pautas, com a ampliação do horário, esse espaço, a instituição está dando um maior valor, né? Valorizando mesmo esse espaço de formação, esse espaço de estudos. Então, a ideia é estar comentando um pouco com vocês sobre a organização das ATPCs e falando um pouco das referências que vocês podem estar utilizando justamente para a organização desse trabalho. Assim como nós estamos, vocês também. O item 3 aí da pauta é sobre a utilização do Teams. Né? Nós recebemos algumas solicitações de mais informações, até lembro que um professor falou, João, não precisa ser uma formação, mas alguns toques, algumas dicas, eu acho que tudo isso ajuda. Então, nós teremos também um curso, a EFAP até já fez um piloto aqui com o órgão central, e em breve nós teremos um curso aí para toda a rede. De qualquer forma, a ideia foi trazer aqui alguns vídeos, algumas apresentações que o Marcão da Citem passou para a gente. E esses vídeos nós já passamos nas outras ATPCs, passaremos novamente. Sim, bastante recursos. O Teams não é a única ferramenta. Tá? No chat de manhã tinham perguntado isso também. Na live do secretário agora ele mencionou também o Classroom do Google. Né? Então, são ferramentas e vocês têm autonomia para estar escolhendo, estar utilizando aquela que vocês já estão habituados. De qualquer forma, o Teams tem sido uma ferramenta importante, todos os nossos servidores podem acessá-los por meio do e-mail institucional, então a gente vai falar um pouquinho, são algumas pílulas que a gente vai passar aqui para vocês. E no final, a gente também vai falar um pouco sobre os questionários. Né? Na semana do replanejamento, nós tivemos 2 questionários, um do dia 23, outro do dia 24, e uma atividade, uma avaliação, que consta como uma atividade de encerramento. E nós já tivemos aí vários professores preenchendo esse formulário, mas ainda precisamos finalizar esse trabalho, então a gente vai bater um papo, comentar um pouco sobre isso também, tá bom? Então, indo aí para o primeiro ponto da pauta, nós temos aí a discussão dos conteúdos e orientações da semana de replanejamento. Como eu já mencionei na fala inicial, nós tivemos aí vários temas que abordaram, inclusive, esse contexto que nós estamos vivenciando, um contexto de isolamento social, que nós temos que manter o distanciamento por questões de saúde mesmo, para que a gente possa superar essa fase difícil o mais rápido possível e todos saudáveis. Então, isso por si só já é um desafio, né? Tem uma questão até cultural aí, nós adoramos nos abraçar, nos cumprimentar, nossa família, né? E nesse período nós temos que estabelecer outras formas de relacionamento. Então, a questão da saúde, a saúde física, a saúde mental, a questão da família, né? E questões também cognitivas, questões de currículo, as orientações da própria secretaria. Então, nós tivemos uma diversidade, uma riqueza muito grande durante o replanejamento da semana passada. Então, é importante esse momento de reflexão, é importante que, nesse horário de ATPC, nesse horário que a escola está
aberta, né, para a discussão de vocês, que vocês reflitam, que vocês organizem o planejamento de vocês, que vocês também acompanhem as aulas que estão sendo ministradas aqui nos nossos canais do Centro de Mídias, que são voltados para os estudantes, né, para fazer a articulação de tudo isso, né, articular o trabalho que está sendo desenvolvido na TPC, os materiais que foram elaborados e encaminhados pela COPED, as aulas que estão sendo ministradas nos canais do Centro de Mídia, e a própria aula de cada professor, os projetos, os temas que vocês desenvolvem também por área de conhecimento, ou mesmo trabalhando mais de uma área de uma vez. Então, a ideia é essa, tá? Voltem, acessem esse material, estudem, leiam, verifiquem se vocês têm dúvidas, organizem essas dúvidas para que a escola possa saná-las e, quando ela precisar de ajuda, que ela possa recorrer também às diretorias de ensino e aos órgãos centrais, né? Nós fazemos questão também de deixar claro que não temos todas as respostas, é um desafio para a gente também. Então, toda essa ansiedade que às vezes vocês têm aí, nós temos também, toda essa preocupação, mas estamos todos juntos, tá? No próximo slide, a gente já entra no tema das pautas formativas, que foi um dos temas discutidos no replanejamento. Na semana passada, tive um bate-papo aqui com a Márcia, e nós resgatamos justamente a importância da TPC, né, a importância desse espaço como um espaço privilegiado de formação, né, aquela questão que a gente sempre discute na formação continuada, né, escola como locus de formação. A TPC é o espaço para estudo, é o espaço para formação. A TPC, antes HTPC, esse espaço já existe há um bom tempo, é uma conquista. Mas eu lembro, em sala de aula, eu mesmo era um dos que sempre falava, meu Deus do céu, a gente precisa ter um pouquinho mais de formação, a gente precisa ter um espaço um pouco maior. Acredito que isso deve ter acontecido com a maioria dos professores, né, Mariana? Com certeza, acho que todo professor... E você falando, eu penso que a gente está num momento muito importante de trocas, né? Acho que agora, mais do que nunca, diante dos desafios que a gente tem com relação à educação, a aprendizagem, eu acho que é um momento muito importante para fazer trocas, né? Mesmo que de maneira remota, né? Por meio de plataformas, mas essas trocas são muitíssimo importantes. Sim, e aí é o outro aspecto da TPC, que é coletivo, né? Então, é um espaço de formação, de estudo, e é um espaço coletivo. Então, essa importância que a SEDUC vem dando para a TPC, né, ampliando o horário, organizando, dando sugestões, isso é muito importante. Então, com a Márcia, nós colocamos um pouco disso na semana passada, né, a luta, a conquista, é um direito nosso, e nós temos que aproveitar e qualificar cada vez mais esse espaço. É um processo, não tenho dúvidas de que daqui 4, 5 meses, esse espaço vai estar mais organizado, as nossas aulas estarão também melhores. Eu acho que essa é a ideia, o processo é esse mesmo. Então, para o desenvolvimento, aí pedi para colocarem o slide na tela de novo, né, a EFAP tem que apoiar os gestores no desenvolvimento das pautas formativas a partir do dia 5/5. Tá? Então, para apoiar o desenvolvimento dessas pautas formativas, claro que nós teremos outras conversas, outros momentos de formação, comunicados, documentos informativos e formativos, mas para iniciar, o que a gente está recomendando é que sejam utilizadas as pautas formativas que já estão disponibilizadas no AVEFAP, que eu mencionei aqui no início de minha fala, né? São pautas que foram organizadas e estruturadas pensando num momento presencial físico. Então, é claro que existe a necessidade de que seja realizada uma transposição, né, inclusive de linguagem e de tempos para uma interação à distância, mediada por tecnologia, mas elas são pautas que podem sim ser adaptadas, podem servir de inspiração para a elaboração de novas pautas. Então, é um recurso que nós temos lá no AVEFAP, e é importante, nós estamos realmente orientando e sugerindo que vocês se apropriem dessas pautas e utilizem das pautas que já estão lá. Na sequência, nós colocamos aí também o documento orientador sobre as atividades escolares não presenciais.
é um documento que foi encaminhado num comunicado conjunto CGRH, COPED, EFAP e CITEM na semana passada. Esse comunicado ele traz algumas informações gerais e traz alguns links, né? E num dos links nós temos o acesso a esse documento orientador, também com informações muito importantes, e dentro do documento orientador a gente tem acesso a algumas habilidades que foram elencadas pelas equipes técnicas da COPED como habilidades estratégicas para serem desenvolvidas nesse primeiro bimestre. Claro que a escola, a diretoria de ensino, tem autonomia também, a Vivi, a Lili, hoje o Isaac, a Gisele, todo mundo comentou isso, né? Vocês têm autonomia também para revisitar esse trabalho que foi feito. Mas, gente, isso ajuda demais, tá bom? Então, daqui a pouco a Mariana vai falar especificamente dessa parte, mas são duas referências importantes que nós trazemos para vocês, duas sugestões que nós damos para o desenvolvimento dessas pautas formativas, tá bom? O próximo slide, por favor. Então, em relação às pautas do AVEFAP, só lembrando aqui, né, para acessar, quem por acaso ainda não tenha conhecimento, não tenha acessado, é muito fácil, é só entrar no site da EFAP, está aí escola de formação.sp.gov.br, sem ponto, sem cedilha, né, sem tio. E lá na escola de formação tem um item chamado acesso rápido. Quando você clica nesse item, tem lá AVA EFAP SEDUC. E vai aparecer uma caixinha para vocês colocarem lá o seu login e senha. É o login e senha que vocês usam normalmente para acessar cursos da EFAP, para acessar percursos formativos. E se por acaso for o seu primeiro acesso, nós orientamos que vocês entrem com o CPF. Tá? O CPF, sem ponto, sem dígito, apenas os números. Aí põe o CPF nos dois campos e você vai conseguir logar, você vai conseguir acessar esse espaço. A próxima tela, nós mostramos um pouco desse caminho. Tá? Então, quando vocês clicarem no login e senha, por favor, a tela para o pessoal, nós temos lá pautas no AVEFAP. E tem uma seção chamada ATPC em rede. Tá? E aí é só clicar em pautas e percursos formativos em rede. Professor. Tá? E aqui eu até aproveito para dar uma informação, né? Porque no começo do ano, nós estávamos disponibilizando as pautas para os PCs, para os nossos PCNPs, supervisores, dirigentes e diretores, para que eles pudessem organizar a ATPC. Mas nós não tínhamos ainda o acesso do professor. Tá? Então, isso foi desenvolvido durante o processo, já faz um tempinho já que a gente tem esse acesso, mas caso algum professor ainda não tenha acessado, não tenha tomado conhecimento, não tenha tido tempo, é uma boa oportunidade para acessar e conhecer as pautas que estão lá. E tem, lógico, o gestor, quando ele entrar, ele vai fazer o mesmo caminho, só que quando chegar no pautas e percursos formativos em rede, vai estar lá gestor do lado e não professor. Mas todos têm acesso às mesmas pautas. Durante o início do ano também, é um processo, né? Nós produzíamos as pautas, elas estavam chegando um pouco em cima da hora, mas nós conversamos bastante com a rede, explicamos que era um processo e que aos poucos nós melhoraríamos isso. Então, durante todo esse período de recesso e férias, nós continuamos trabalhando aqui, e entre pautas já disponibilizadas para vocês e pautas que estão em fase final de produção, nós temos em torno aí de 76 pautas. E ainda vamos trabalhar com mais algumas pautas, e a ideia é que vocês tenham essas pautas disponíveis no AVEFAP, um banco de pautas mesmo. Quando voltarmos para as atividades presenciais físicas na escola, essas pautas elas foram já sugeridas, desenhadas, organizadas, pensando nesses ambientes. Nesse momento, essas pautas podem e devem ser utilizadas, mas como nós já dissemos, fazendo a transposição, tomando cuidado com a linguagem, com os tempos, para a interação à distância. Mas, com certeza, é um material rico de referência que deve ser utilizado, tá bom? E aí é só clicar na pauta que você deseja desenvolver, o que você tenha curiosidade. Os professores podem utilizar essas pautas para estudo pessoal também.
né? Eu até brinquei aqui na fala da manhã, né? As pautas, elas trazem uma proposta, e claro que a gente sempre indica materiais de referência, leitura complementar. Então, eu até brinquei, se na organização da ATPC a gente não tomar um pouquinho de cuidado com a gestão do tempo, a gente não dá conta, porque você tem algumas pautas que você pode ficar discutindo ali horas e horas, e não vai dar conta de fechar tudo, né? Mas, lógico que isso traz uma preocupação de gestão de tempo aí, mas, por outro lado, é um material rico. Então, o professor, o gestor, eles podem e devem estar consultando essas pautas e usando as referências que estão lá, sejam normativas, sejam documentos orientadores, trabalhos de mestrados, livros, citações, que são colocadas lá como referência. Então, um material bem rico. Tá? Na próxima tela, nós colocamos aí um resgate aí da Resolução 72, e é importante a gente destacar, né, que apesar desse período, apesar desse momento que nós estamos vivenciando, a resolução ela continua valendo, né? Não tivemos alteração. Tanto que nós tivemos a TPC de Ciências Humanas na terça, Linguagens na quarta, Ciências da Natureza e Matemática na quinta. E os anos iniciais, como nós só temos um canal de transmissão, né, e a mesma equipe que está trabalhando no desenvolvimento das pautas, nós estamos agendando sempre para sexta-feira. Então, toda sexta-feira já fica marcado como um ponto de encontro para a gente estar realizando as ATPCs. Você quer comentar algo, Mariana? Acho que é importante frisar, né, João? Então, que as pautas, os ATPCs dos anos iniciais ocorrerão às sextas-feiras, né, para a gente alinhar a informação, acho que é bem importante. Sim, nós temos toda a programação do Centro de Mídias, né? Essa programação também, ela saiu, num primeiro momento, praticamente programação diária, mas nós estamos acertando tudo isso. Já tem a programação da semana que vem, e lá vocês vão poder encontrar o horário tudo certinho. Mas a ideia é assim, que a gente tire um período, né, por exemplo, período da manhã, para fazer as ATPCs. Aí tem o horário que é da EFAP. No caso dos anos iniciais, nós temos até uma organização que vai variar de semana para semana. Então, é importante olhar cada semana para a gente não perder o horário e não perder a quantidade de ATPCs que serão desenvolvidas pela EFAP, pelas nossas diretorias de ensino e pela própria escola. De qualquer forma, já fica agendado o período da manhã. Claro que nós temos também alguns casos específicos que a escola precisa trabalhar e desenvolver a TPC num outro período, final da tarde, começo da noite. Então, a ideia é que esse material, esses vídeos que nós utilizamos de manhã, que eles fiquem disponíveis o mais rápido possível. Estamos trabalhando muito nisso, para que vocês possam estar utilizando em outro período, caso isso seja necessário, tá bom? E aí nós resgatamos um pouco o artigo 1º aí, que fala justamente sobre a TPC, a Jornada de Trabalho Docente. Eu vou pedir para colocarem a tela, por favor, para vocês acompanharem, né? Então, nós temos aí, a jornada de trabalho é constituída de aulas com alunos, aulas de trabalho pedagógico coletivo, que é a TPC, e aulas de trabalho pedagógico em local de livre escolha, que é a TPL. Entende-se por ATPC aquelas aulas que se destinam a reuniões ou outras atividades pedagógicas, preferencialmente para formação e estudo, de caráter coletivo, bem como para o atendimento a pais e alunos. Então, aqui a gente está deixando claro para vocês que a resolução ela continua valendo, então é um direito conquistado e nós devemos fazer todos os esforços para que a gente qualifique cada vez mais esse nosso espaço de encontro para estudo e formação. Então, a TPC, ela representa um momento, né? Essas aulas elas representam um espaço de reflexão, de replanejamento e de propostas de ações concretas, né? Então, é um momento ali que a gente estuda, que a gente trabalha a formação, tudo isso visando o quê? O aprimoramento do profissional, que tem como principal objetivo a aprendizagem dos nossos estudantes, dos nossos meninos e meninas de todas as idades. Então, esse espaço ele é uma conquista e a gente não pode perder isso. A gente tem que lutar para aprimorar cada vez mais, tá bom?
E é claro que também é um momento aí, a gente coloca ali atendimento aos pais, né, e alunos, e nesse momento, como nós já mencionamos, a família vai precisar muito da orientação dos especialistas em educação, que somos nós, né? Então, nós precisamos também colocar na nossa pauta toda essa preocupação do diálogo e da comunicação com os pais. E o outro item que nós já havíamos mencionado também é o espaço coletivo. Então, é um trabalho, é uma proposta que tem que ser realizada com várias pessoas. E aí vem o desafio e também vem o auxílio da tecnologia nesse momento. Ter uma estrutura como essa do Centro de Mídias é muito importante. Os recursos que vocês já utilizavam ou que vão começar a utilizar agora, Teams, outras ferramentas, isso tudo é muito importante para que essa transposição seja feita de uma maneira qualificada e sem gerar um estresse maior lá na casa dos nossos alunos e alunas e também para a gente, né? Acho que a preocupação com a saúde ela é válida para todos nós. No próximo slide, gente, ainda falando das pautas, nós organizamos as pautas sempre pensando em tudo que está no currículo paulista. Então, o currículo paulista e o planejamento estratégico da Secretaria, eles podem ser considerados o grande guarda-chuva de tudo que nós colocamos lá. E nós apresentamos aí uma proposta de organização, de categorização das pautas que estão lá, que pode auxiliar um pouco o momento de estudo de vocês, a organização dos trabalhos. Então, nós temos lá pautas que são específicas dos componentes curriculares e de áreas de conhecimento. Então, temos pautas específicas para a área de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, e temos também pautas que vão na especificidade do componente. Tá? Um outro grupo de pautas que nós temos lá, vou pedir até para colocar a tela novamente, são pautas dos programas da pasta, né, da SEDUC. Nós temos o Inova Educação, um ganho aí para a rede, né? Todo mundo agora tem aulas de projeto de vida, eletivas e tecnologia, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande oportunidade para todos nós e principalmente para os nossos estudantes. Então, nós temos pautas específicas do Inova Educação. Temos algumas pautas específicas também do MMR, Gestão em Foco. Estamos num momento rico que os professores estão participando ativamente, participando das reuniões do MMR, então é uma conquista também. E algumas pautas que a gente categorizou ali como gestão de aprendizagem, que são pautas que falam um pouco da gestão de sala de aula, falam da questão dos conselhos, então são pautas também importantes e que elas não são pautas só para gestores, são pautas para os gestores da sala de aula, que são todos nós professores também. Tá? Temos ainda pautas de atendimento especializado, então toda essa questão da inclusão, né, que sempre é uma preocupação de todos nós, e exige um cuidado, uma atenção especial, então nós temos pautas específicas para esse trabalho, e a ideia é que não sejam desenvolvidas só pelo professor ou para o professor que está vivenciando uma situação dessa. A ideia é que seja debatido e discutido por toda a escola. Tá? Além das pautas de atendimento especializado, as pautas de modalidades educacionais, então a gente trata aí do prisional, educação de jovens e adultos, então são pautas extremamente importantes que também precisam ser desenvolvidas aí no trabalho das ATPCs. E a pauta do Conviva, né? O Conviva, um programa muito importante da Secretaria, tratando várias questões aí de relações, de bullying, de segurança, e nesse momento que nós estamos interagindo muito por meio de tecnologia, né, o Conviva vai ter um papel extremamente importante em todo esse trabalho que nós realizaremos aí nesse período e até no momento que nós retornarmos às atividades presenciais na própria escola. Essa foi uma forma que nós organizamos aqui. Claro que vocês também têm autonomia para organizar de outras formas. Tem muitas pautas que, às vezes, elas naturalmente se articulam, se conectam, e fica aí para que vocês façam combos, que vocês organizem trabalhos com pautas que já estão lá.
Mas a sugestão que a gente queria dar, a orientação é exatamente essa. Existe um material rico lá, material que com certeza também pode, deve ser aprimorado, mas que com certeza já nos auxiliará muito nesse pontapé inicial, aí, nesse início de conversa. O segundo documento que a gente orienta aí para vocês, na próxima tela, é justamente o documento que eu citei do comunicado que foi enviado para todos vocês. Imagino que todo mundo já deve ter tido acesso, quem não teve ainda, eu acho que é importante tomar conhecimento desse documento. É um comunicado que foi encaminhado pelas nossas coordenadorias aqui da SEDUC, COPED, CGRH, EFAP e CITEM, e esse comunicado ele traz algumas informações e vários links. Tá? E nesse material, nesse comunicado, no final do primeiro parágrafo, tem um link. Pode passar a próxima tela, por favor, Mariana. No final do primeiro parágrafo, tem um link que ele leva exatamente para o documento orientador, que tem as habilidades destacadas para o primeiro bimestre e a organização dos temas. Está muito fácil de acessar, mas não custa nada, a gente colocou ali o caminho, né? Na página 4, no final do terceiro item, do tópico 4.2, você... como realizar as atividades escolares não presenciais. Lá no finalzinho desse parágrafo, tem um outro link que vai levar justamente a uma tabela com o recorte de todas as habilidades que estão separadas por componente curricular. Então, eu particularmente elogiei bastante esse trabalho, porque eu sei como que é difícil. Hoje, o Isaac e a Gisela estavam mencionando aqui a dificuldade, né, com tantas habilidades importantes, porque todas que estão lá, porque nós consideramos importantes, como que você seleciona um grupo delas, né? E como que você trabalha aquelas outras que não foram selecionadas, mas que, de repente, é a habilidade que aquele grupo de alunos e de alunas está precisando. Então, é um trabalho que foi realizado com muito afinco, com muita determinação, e tenho certeza com muito carinho por parte da equipe técnica, e esse trabalho vai, com certeza, ajudar muito no desenvolvimento não só das discussões de ATPC, mas principalmente na elaboração das atividades e das aulas que nós teremos que desenvolver nesse período. Então, a Mariana ela está justamente aqui para falar um pouquinho, especificamente, da ideia de como que esse documento foi estruturado e, especificamente, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu passo a palavra para a Mariana, para que a gente possa ouvi-la um pouco e aproveitar toda a contribuição que ela está nos trazendo. Obrigada, João. Então, nós fizemos um exercício para elencar as habilidades, né, que nós, do primeiro bimestre. Então, como já dito pelo João, não é fácil, foi uma atividade complexa, tendo em vista o número de habilidades que nós temos para desenvolver em cada ano. Então, nós fizemos com todos os anos, né, do primeiro ao quinto. Inicialmente, nós pensamos nas habilidades de língua portuguesa e matemática. E depois nós pensamos também nas habilidades de história, geografia, ciências, arte e educação física. Então, para os componentes, eu vou falar depois sobre quantidade, mas, assim, prioritariamente, nós pensamos em português e matemática. A gente elencou uma quantidade maior do que dos outros componentes, que a gente fechou em 4 habilidades, porque língua e matemática, principalmente quando a gente fala do processo de alfabetização, as habilidades se conversam muito. Então, quando você pega o primeiro ano, você tem uma habilidade que é de recitar o alfabeto, de decodificação, de leitura. Então, essas habilidades, elas se articulam. Por isso, nós fizemos o trabalho de manter essas habilidades que se articulam, a nosso ver, né, diante do estudo que nós fizemos, a gente colocou ela como previstas e pensamos também, quando a gente fez esse exercício, em trazer habilidades que, nesse momento de distanciamento, porque muitas delas são, inclusive tem lá, com a mediação do professor. É muito comum a gente ver nas habilidades dos anos iniciais a mediação do professor. Então, nesse momento, a gente optou por não deixar essas habilidades que necessariamente precisam dessa mediação, justamente por aquilo, vou fazer um gancho com a fala inicial do João, da família, né?
da gente tentar não responsabilizar a família pela aprendizagem das crianças, porque os especialistas somos nós. Nós temos o conhecimento, né, o conhecimento técnico da aprendizagem, então a aprendizagem é de nossa responsabilidade. Por isso a gente buscou ter o cuidado de não deixar habilidades que necessariamente precisavam dessa mediação direta ali com o professor. Como habilidades, um exemplo de habilidade de livro, de pegar os livros na biblioteca, que tem uma habilidade que ela versa muito sobre isso, né? Então, o aluno tem que estar na escola para que ele pegue os livros, mas a gente tem outras habilidades relacionadas à literatura, que também são muito importantes. Então, a gente fez esse exercício, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho como foi a dinâmica de pensamento. E volto a dizer, como já dito anteriormente no início do dia, né, que as escolas, as diretorias, os professores têm autonomia para fazer esse estudo, né, para estudar essas habilidades que estão lá no documento orientador, estão anexas ao documento. O João explicou aqui, né, o passo a passo de como conseguir encontrar. Então, a gente reforça que as escolas, que os professores têm autonomia para dizer assim, acho que essa habilidade não é importante, ou essa habilidade eu acho que eu consolidei com a minha turma, eu acho que eu preciso de outra. Eu acho que a gente fez o exercício, sim, para ajudar nesse momento, pensando aí no distanciamento, mas nada impede que vocês façam na escola ou na sala de aula de vocês. Tá? Não é uma coisa fechada, né, Mariana? Isso foi destacado aqui pelos outros técnicos que também participaram. E foi dito isso, né? A personalização é o professor, a professora que está lá com o aluno, né? Sim. Então, às vezes a gente indica uma atividade com alguma habilidade que a gente considera estratégica, mas o professor ele pode perceber a necessidade do desenvolvimento de uma outra habilidade antes de chegar naquela ou complementando aquela. Então, se ele vai fazer um comentário, se ele vai resgatar, se ele vai elaborar uma atividade, isso está realmente na autonomia do especialista que está aí, que são vocês. Tá? Exatamente. E aí a gente lembra que temos diferentes contextos, né? Quantos contextos diferentes nós temos no estado de São Paulo? Quantas realidades diferentes, escolas diferentes, em localidades diferentes. Então, acho que isso é muito importante considerar também. Por isso, a gente pede, né, que vocês acessem o documento, as habilidades e façam um estudo se vai usar, se vai alterar, se vai modificar uma ou outra, ou se gostou da proposta que a gente levou. Eu acho que isso vocês têm toda a liberdade para fazer. Deixa eu passar aqui. Aí, na sexta-feira, nós trouxemos também algumas perguntas que a gente pensa que sejam importantes, né? Pensamos que são importantes para nortear esse momento também. Quando a gente falou dos roteiros, inclusive. Então, quais são as habilidades que necessitam ser retomadas em minha turma? Então, conversa um pouquinho com o que eu falei anteriormente, né, sobre essa escolha das habilidades. Então, o que eu preciso retomar na minha turma? De onde, e aí quais são essas habilidades essenciais para que eu continue o processo de aprendizagem, para que as crianças continuem aprendendo, para que a gente não perca. Claro, de novo, vou reforçar aqui que nada substitui a interação do professor e o aluno, a sala de aula, o presencial, mas a gente precisa garantir que eles continuem aprendendo, né? Então, o que eu considero que seja essencial? Quais habilidades eu considero que sejam essenciais para a continuidade dessa aprendizagem, né? E aí, depois, pensar o quanto foi possível desenvolver. E aí, aquela parada, né? Até onde eu consegui com os meus alunos? Até onde foi minha turma? Então, de onde eu parei e para onde eu quero ir? Então, é importante a gente fazer essa seleção, esse estudo, para que a gente consiga atingir, né? E dentro de todas as possibilidades, a gente tem uma diversidade grande hoje. Então, nós temos os materiais impressos, os materiais que tinham na escola, as aulas do centro de mídias. Então, assim, articular tudo isso, penso que seja um desafio, porque você vai pensar lá de forma remota, não é trivial, mas, ao mesmo tempo, como é que tudo isso consegue me ajudar? Né? Como é que eu consigo chegar ao meu aluno diante dos instrumentos que eu tenho, dos materiais que eu tenho nesse momento?
É um aspecto importante aí na sua fala, né? Porque, na verdade, toda essa estrutura ela tem o objetivo de auxiliar, né? Então, a ideia é justamente esse, são materiais que estão para apoiar o trabalho primordial que é desenvolvido pelo próprio professor com apoio de todos os gestores. Então, isso é muito importante. Então, os cadernos, né, os cadernos de professor, caderno de aluno, as orientações pedagógicas, as aulas que estão sendo desenvolvidas e ministradas no centro de mídia, as atividades que vocês estão elaborando, as pautas que nós já temos como sugestão para vocês, os materiais impressos também, os kits que foram entregues pela própria SEDUC. Então, articular tudo isso. E uma outra coisa importante que você mencionou é que, nesse período, todos estamos trabalhando para fazer o melhor, para qualificar esse ensino, e é importante que o aluno não perca o vínculo com a escola, né? Apesar de não estar indo fisicamente até a escola, esse contato, essa aproximação que é feita por meio da tecnologia, com certeza ela contribui muito. E claro que estamos atentos também atentos a todos os alunos que estão com dificuldades em relação à tecnologia, por isso até que nós temos a possibilidade de materiais impressos, as famílias podem também buscar na escola, esforços estão sendo realizados também para enviar esse material. O secretário já falou isso várias vezes, não vamos perder nenhum estudante, e é importante que esse vínculo não seja perdido. E o vínculo, ele é primordial nos anos iniciais. Quando falamos dos anos iniciais, ele é parte essencial desse processo de ensino e de aprendizagem. Então, mesmo que de forma remota, sabemos, né, do contexto de tudo que a gente está vivenciando, mas a importância de permanecer com esse vínculo. Nós estamos aqui, a escola está aqui, nós vamos continuar apoiando essa aprendizagem, nós vamos continuar pensando nos estudantes. Acho que isso é uma mensagem que precisa ficar clara para as famílias, para os alunos, acho que é muito importante. E daí, como uma outra questão que nós colocamos também, é como encontrar os materiais. A gente vem falando aqui bastante da equidade, desde a semana passada, a gente vem falando muito sobre equidade, em como é que a gente vai atingir, como é que a gente chega em todos os alunos, em todos os estudantes. E aí a gente tem aí a versão impressa dos materiais. A gente colocou o link ali dos materiais do ensino fundamental. Então, como é que a gente consegue acessar? Colocamos o endereço e tanto os materiais do professor quanto os materiais do aluno, para ter acesso através daquele link. E também os fascículos de língua portuguesa e matemática do Aprender Sempre, que são os materiais que vão chegar impressos para as escolas, que vão chegar nas unidades escolares, os fascículos de língua portuguesa e matemática. Então, a gente tem toda uma orientação que foi falada também no replanejamento da semana passada sobre entrega, sobre os cuidados que precisam ser feitos, né, com relação ao Covid. E aí tem o acesso também nesse endereço dos fascículos de língua portuguesa e matemática. Então, é importante que os professores, né, acessem o material para conhecer, para saber como é que fica essa articulação com tudo que a gente vem falando aqui. Eu vou falar um pouquinho, então, dos componentes, das habilidades que dos componentes que nós fizemos. E, assim, nós temos, no caso dos anos iniciais, a equipe que que cuida de todos os componentes, né, curriculares. Nós temos um professor, que é o polivalente, que trabalha nos anos iniciais, e temos os professores de arte e educação física, mas sempre pensando, né, João, da forma articulada, em um trabalho articulado, e de como é importante essa articulação, né? Sim, é um ganho, né, você ter a presença do professor de educação física, o professor de arte contribuindo para esse trabalho, e ao mesmo tempo é um desafio, porque tem que ser um trabalho muito bem articulado com o professor polivalente, né? Exatamente. É isso, mas é aquele tipo de desafio que é gostoso, né? Porque você conseguindo desenvolver um trabalho bem coordenado, bem articulado, o resultado é muito gratificante. Eu acho que nós temos muitas escolas, né, que fazem esse trabalho. Eu acredito que nós já temos muitas unidades escolares que fazem um trabalho bastante articulado com as áreas de arte e educação física. Eu acho que é muito importante. Eu, particularmente, venho participando aí ao longo de alguns anos, né, de alguns eventos, de algumas formações, especificamente com os anos iniciais,
E eu vejo muito isso, né? Essa articulação, esse trabalho, desenvolvimento de temas relacionados à arte, educação física, e mesmo os outros componentes, né? Que eu sempre defendo isso, né? A importância de todas as áreas de conhecimento para essa formação integral dos nossos alunos e alunas, né? Tenho uma filha que está nessa idade, então é lógico que isso sensibiliza um pouco mais, né? Mas é uma luta nossa aí para qualificar cada vez mais esse ensino e aprendizagem. Perfeito. E aí, pensando nisso, em qualificar, em auxiliar e na aprendizagem dos alunos, dos estudantes, nós elencamos, nós fizemos um exercício e aí nós pensamos nas habilidades de língua portuguesa e matemática. E, num primeiro momento, a gente não tem um número fechado tanto do primeiro ao quinto ano de língua e matemática. Então, nós fizemos o exercício de elencar habilidades que nós achamos que sejam fundamentais, né? Fundamentais e que, como eu falei anteriormente, não necessariamente necessite dessa mediação direta do professor. Lembrando que, para os pequenos, a gente tem aí o desafio, né? A gente precisa do auxílio das famílias, mas esse auxílio não é necessariamente aprendizagem. A gente pensa que o adulto ele vai estar ali para instrumentalizar esses estudantes, dar condições para que eles façam as atividades. Eu acho que é aí que está o elo, né? Então, a família vai subsidiar, ela vai apoiar essa aprendizagem, porque ela vai oportunizar esse momento. Então, isso é um exemplo de uma informação que precisa chegar de forma clara para a família, né? Você colocou muito bem aqui, Mariana. Então, eu pensando como pai, ouvindo isso, eu fico mais tranquilo, né? Mas a gente sabe, é um desafio a comunicação nesse momento também, tá? Mas é importante que quando a gente enviar uma atividade, uma sugestão, a gente tenha clareza do que a gente espera daquele aluno, daquela aluna, e que tipo de contribuição que a gente espera da família também. Muito boa essa tua fala. Sim, eu acho que a clareza é sempre importante, né? De colocar para essas famílias que a escola está ali, o professor está ali, e que, apesar da distância, a aprendizagem vai continuar acontecendo. Então, nós pensamos em língua e matemática, a gente tem uma quantidade maior de habilidades, né? E aí, arte, educação física, nós temos 4 habilidades para cada componente, para cada ano, assim como ciências, história e geografia, nós pensamos também em 4 habilidades para cada ano, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E nós pensamos nessas habilidades de modo articulado com as propostas dos materiais do Ler e Escrever do EMAI. Então, nós sabemos, hoje nós temos o currículo, né? Então, nós estamos com esse ano, nós temos a implementação do currículo paulista. Nós não podemos, né? Então, a gente tem as habilidades específicas dessas áreas, de todas as áreas, né, agora. Então, História, Geografia e Ciências. Neste momento, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho, um estudo das habilidades que nós temos nos 3 componentes. E nós relacionamos, buscamos fazer uma relação com o material, com o Ler e Escrever e o EMAI, de modo que essas habilidades se articulam, né, com esses materiais, nesse momento. Então, a gente fez esse exercício para que as áreas de História, Geografia e Ciências também não fiquem descobertas. Muito bom, Mariana. Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo toda essa preocupação, esse cuidado da equipe, né? E como a gente tem dito, a escola também vai revisitar todas essas sugestões, ela vai verificar as necessidades locais. Mas auxilia muito, né? Quando a gente já recebe um trabalho que já foi elaborado, já foi feito por uma equipe que se debruçou, né, que trabalhou intensamente nisso, com certeza contribui muito, e a importância de não deixar nenhuma área de conhecimento descoberta, até porque a gente sempre defende a formação integral dos nossos alunos, né? Exatamente. A formação integral, e a gente pensa, nós pensamos em todas os componentes curriculares, e de novo, né, às vezes eu vi uma habilidade de geografia, a depender da região que eu moro, eu tenho uma necessidade diferente. Então, olha, a gente elencou uma habilidade, mas eu estou numa região que não é uma região mais rural do que urbana, digamos assim. Então, acho que nessa região não cabe essa habilidade, eu prefiro essa.
que atenda mais o contexto aqui da escola e dos meus alunos. Então, vocês têm total liberdade para pensar também nesse sentido. Nós até tivemos um comentário aqui que foi enviado, que é justamente sobre autonomia, né, que é muito importante nesse momento de tensão. Então, nós entendemos, né, todos nós temos essa preocupação, e a Mariana, na fala aqui, ela trouxe alguns exemplos como agora, né? Você cita uma habilidade geral aqui, de repente, para uma região, né, pensando na geografia, uma região que é mais urbana, mas quem está na região rural vai elencar uma outra habilidade. Sim, porque às vezes ou vice-versa, né? não a gente atende pode a necessidade, né? Uma da rural e para a urbana tem que ser feita a adaptação. Mas é isso, é essa autonomia. E aí, volto no que eu tinha dito, a personalização do ensino, né? A necessidade de cada estudante. E isso, só o especialista que está lá na sala de aula é que consegue chegar com precisão no que ele realmente necessita, né? Claro que nós temos várias evidências, temos as avaliações externas, os estudos, as pesquisas que realizamos com vocês, tudo isso contribui para que a gente tenha a visão geral, né? Mas tem uma parte ali que é específica e é o professor e é a professora que garante isso. Bom? Bom, então eu trouxe novamente um exemplo, né, de habilidade. Peguei o segundo ano, eu já havia falado, né, de uma atividade na sexta-feira do segundo ano, e eu trouxe duas habilidades que não necessariamente elas estão também no segundo ano, que não necessariamente está no segundo ano. Então, foi um outro exercício que a gente fez. Então, como é que a gente contempla habilidades que ela não fique só em língua portuguesa, mas ela também perpasse outras áreas do conhecimento, outros componentes curriculares, que é o caso da habilidade EF15 e LP03, então, que é localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Se eu estou dizendo que é de diferentes gêneros textuais, essa habilidade ela vai servir tanto para eu trabalhar história, geografia, ciências, língua portuguesa, matemática, pensando ali nas situações problema, né, João? Às vezes você tem um problema que que ele fica de forma mais explícita as informações. Então, é uma habilidade ampla, bastante ampla, de ser trabalhada e que também ela perpassa, além de o segundo ano, os outros anos e outros componentes curriculares. E aí a gente tem também, elencamos a habilidade EF15LP01, que é compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente, em casa, na rua, na comunidade e em diferentes mídias, impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa. Então, veja, é uma habilidade bastante ampla também, né, que é compreender a função social dos textos. Na semana passada, na sexta, eu dei um exemplo do roteiro, eu falei da roda do jornal, né, como é que seria o desafio de se trabalhar. Porque na proposta do livro, do professor, ele vem como uma roda de conversa, é uma atividade pensada para fazer em sala de aula, e como é que seria o desafio, então, de levar essa atividade para que seja feita de maneira remota. Né? Até a gente colocou algumas sugestões ali de questões. É uma habilidade bastante ampla também e que perpassa diferentes áreas do conhecimento e os anos, tanto primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, é uma habilidade bastante passível de ser trabalhada de diversas formas. Em diversos momentos, contemplando, na verdade, todas as áreas, né? São duas habilidades interessantes nesse sentido da formação integral mesmo, Mariana. Eu fico feliz de ver aí o resultado do trabalho de vocês. Obrigada. E espero que toda a rede possa aproveitar esse trabalho. Tá? Bom, e para finalizar, eu até vou falar aqui um pouquinho de modo intimista, né? Quando eu vi esse slide estava em branco e eu fiquei pensando, né, se eu ia escrever mais um, se eu não ia escrever. E aí eu coloquei realmente aquilo que eu estava sentindo, né? Que eu penso, o que eu venho pensando sobre o momento, o que a gente vem trocando, né, João? A gente tem feito bastante reuniões, trabalhado bastante para tentar ajudar a todos. Então, a gente pensa que as trocas são excelentes oportunidades de aprendizado. Então, a gente está falando aqui do HTPC. Eu acho que a gente está num momento muito importante de trocas.
Às vezes o meu colega pensou em algo que eu não pensei, às vezes a outra escola do mesmo bairro, né? Entre diretorias. Então, acho que é um momento muito importante para isso. E também a gente sabe do enorme esforço que todo mundo vem desempenhando nesse período. A gente sabe que todos nós, todos aqueles que estão envolvidos com a educação, nós estamos desempenhando assim, muitos esforços para que a gente possa garantir o direito de aprender dos nossos estudantes. Porque é um direito. E a gente não pode abrir mão disso. Sim, perfeito, Maria. É exatamente isso. Temos que entender que é um direito. Esse momento fortalecer os vínculos, não deixar esse vínculo ser perdido, né? Então, isso é muito importante. Nós temos aqui algumas interações que foram encaminhadas rapidamente no chat, e uma delas, eu já vou falar e abro espaço para você mencionar. Eles perguntaram sobre essa questão de como alfabetizar nessa situação, né? A preocupação com a alfabetização especificamente. Mas antes eu só vou dar um recadinho geral aqui, que o pessoal está pedindo os slides da TPC. Estamos desenvolvendo todo o trabalho aí com o pessoal de tecnologia, e a ideia é que esses materiais eles sejam disponibilizados o mais rápido possível para vocês. Tá? As apresentações elas vão subir no canal do YouTube do Centro de Mídias, tá? E a gente também está organizando um local para colocar todas as apresentações que foram utilizadas durante essa semana e que serão utilizadas também a partir da semana que vem. A gente pede um pouquinho de paciência, né, porque, como mencionamos, é um processo, a gente também está aqui com todos os esforços para que isso ocorra da melhor forma possível, mas a gente também precisa de um tempinho para ajustar essas questões, tá bom? O pessoal também perguntou quantas ATPCs nós teremos. Para os anos iniciais, são 2 ATPCs por semana, sempre sexta-feira. E aí nós temos aquele caso das 2 aulas específicas para os professores que participam do EMAI. Então, quem participa do EMAI terá um total aí de 4 aulas, né, de 4 ATPCs por semana, e todas elas às sextas-feiras, tá bom? Uma outra coisa que eles perguntaram aqui, que tem a ver, onde podemos encontrar essas habilidades, esse material, né? Então, no slide nós passamos aqui, eu até posso depois voltar um pouquinho para a gente mostrar para vocês, mas é o documento, é o comunicado que foi encaminhado para toda a rede na semana passada. Os professores que não receberam, não encontraram, de repente acabaram deletando sem querer, essas coisas acontecem, é normal, né? Ainda mais com tanta informação, com tanto fluxo de informação, a gente solicita aí o apoio, né, o reforço do envio desse comunicado por parte da diretoria, por parte dos nossos gestores, para que vocês possam acessar. E lá nesse comunicado nós temos os links para acesso a vários documentos, e justamente o documento orientador é o que traz o link para esse trabalho muito bacana que a equipe da COPED realizou, onde nós temos as habilidades ali, por componente curricular e o trabalho específico também para os anos iniciais do ensino fundamental. Mariana, você quer comentar um pouquinho, antes da gente ir para outra pauta, essa questão da alfabetização? Como que vocês estão enxergando essa questão do como alfabetizar nesse período? Ou como contribuir para esse processo de alfabetização, né? Nós não temos ainda exatamente o tempo que nós ficaremos em isolamento social, né? Então, muita coisa aí, talvez a gente tenha que reorganizar durante o processo, né? Bom, nós, inclusive hoje, a Sônia da nossa equipe, né, ela deu 2 aulas, então uma para o primeiro ano e segundo ano. E aí a gente ficou pensando bastante sobre atividade, né? Como é que nós faríamos uma atividade voltada à alfabetização? Eu acho que a alfabetização é o grande desafio que nós temos nos anos iniciais, porque são alunos que estão justamente nesse processo, que não leem ainda, né? E que o que torna que esse desafio seja maior ainda. Então, o que nós pensamos hoje? Vou dar um exemplo da aula que a Sônia levou hoje, brilhantemente. Quero parabenizar Sônia e Roberta pelo trabalho hoje no Centro de Mídias. A Aline também, que auxiliou muito nas aulas, e toda a equipe do CII, que vem trabalhando muitíssimo. Então, o que ela levou de proposta, né? Então, elas pensaram num bingo,
que é uma atividade, a gente costuma fazer bastante em sala de aula, né, para crianças em processo de alfabetização, que é o bingo das letras. E daí ela levou várias assim, ela fez coisas diversas, porque a proposta, eu falei que eu ia separar minha caixa de ovo, porque ela fez com uma caixa de ovo, então elencou as letras do alfabeto, ela mesma fez, recortou, colocou no saquinho, aí você vai tirando a letra. Qual letra é essa? Então a criança tinha que relacionar a letra que tirou com a letra que está lá, por exemplo, na caixinha de ovo, desenhada. Ah, então a letra A, coloca lá em cima da letra A. Ela fez num prato também, com canetinha, para quem não tem a caixa de ovo, no papel, no chão. Então, de formas variadas, para que conseguisse. E ela levou letra móvel também, né? Mas as letras móveis a gente sabe que geralmente quem tem é professor alfabetizador, né? Todo professor alfabetizador. Eu tenho as minhas letrinhas lá guardadas, eu tenho de lixo, eu tenho de plástico. São os meus xodós que eu deixo lá nas minhas caixinhas. Então, assim, foi uma atividade bastante interativa, não, porque a gente tem o tempo também da TV que é diferente, né? As meninas foi a primeira vez que elas fizeram esse trabalho brilhantemente, mas também tem esse desafio. Então, ela não conseguiu concluir a atividade do bingo, mas é totalmente passível de dar sequência até que se complete o alfabeto todo. Então, acho que para crianças que estão nesse processo é desafiador também. Por quê? Porque elas estão em fases diferentes de hipótese. Então, você pode ter uma criança que a gente fala que dá em hipótese pré-silábica, então aquela criança que ela não consegue ainda distinguir letras e números. Aí a gente passa, aí no processo ela passa a ser silábica, inicialmente sem valor, depois com valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. Então, assim, a gente tem todas essas etapas do sistema de escrita, né, até que ele chegue ao sistema de escrita alfabético. Então, é um desafio por isso, porque você tem o pré, você tem o silábico sem valor, o silábico com valor, o silábico alfabético e o alfabético, aquele que produz texto, às vezes no primeiro ano. Então, claro que é bastante desafiador, mas vendo hoje a atividade, acompanhei alguns comentários de alguns pais, né, que estavam ali achei que foi uma atividade bem feliz, as pessoas gostaram bastante. Então, é o desafio e a gente vai precisar se reinventar e ser bastante criativo. Eu ia falar isso, a questão da inovação, como é importante nesse momento, né? Seja a inovação resgatando algumas sugestões que já existem, mas que precisam aí ser adaptadas, transpostas por um momento, por uma outra forma de interação. E, pelo que eu entendi na sua fala, a ideia também é a gente sempre estar passando algumas sugestões, e aí a importância do professor avaliar, reavaliar, ver se atende, se não atende, né? Porque é um desafio, porque levantar realmente o diagnóstico para saber exatamente em que fase, ou que etapa que ele se encontra nesse processo, presencialmente já é um desafio, né, fisicamente. A distância, Sim, aumenta. E é um desafio porque as crianças que estão em processo de alfabetização, a gente costuma fazer as sondagens de verificação, né, para diagnosticar qual é essa hipótese. E esse trabalho ele é feito ali, junto com o professor. É aluno-professor. É um processo que se dá de forma individual. Então, sim, claro que é um desafio, né? Então, penso no retorno, a gente vai precisar verificar como é que estão essas aprendizagens, mas acho que a gente não pode parar, não pode quebrar o vínculo. Sim, exatamente, ia falar isso. Não podemos perder esse vínculo. O que precisar depois de um momento de recuperação, de reforço, de aprimoramento, de sugestões, a gente vai ter que trabalhar isso, e o retorno do presencial, ele trará também essa necessidade, né? Mas é importante saber que estamos todos atentos a essas questões e trabalhando, unindo os esforços para que isso ocorra da melhor forma possível. Eu vou ter que passar para outra pauta aqui, que a gente já está com a questão de tempo, mas acho que uma dica importante também na sua fala é que acompanhe as aulas que estão sendo ministradas, né, nos canais para os estudantes aqui no Centro de Mídia, para que vocês também possam pegar algumas sugestões que são dadas lá por professores, né, por professores Sim. especialistas da nossa rede. Eu vou pedir para voltar no slide da apresentação. Nós temos aí o terceiro item,
que é exatamente o apoio na utilização da ferramenta do Teams. E no chat aqui, algumas pessoas colocaram a questão se o Teams é obrigatório, o uso do Teams. Não, eu já tinha até comentado isso, né? O Teams é uma ferramenta que está disponível para todos os servidores, nós temos utilizado com bons resultados. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui, até porque alguns professores acabaram pedindo as orientações, mas a gente sabe que o pessoal tem usado o Classroom do Google, outras ferramentas, muita gente já trabalha com tecnologia aí muito antes desse período de isolamento social, então não tem nenhuma obrigatoriedade, tá bom? A única questão é que as ATPCs desenvolvidas pela EFAP serão sempre aqui no canal de formação do Centro de Mídias, tá bom? Então, eu vou pedir agora para passar uma sequência de vídeos que o Marcos da Citem gentilmente passou aqui para a gente. Então, ele coloca aqui alguns vídeos que a gente vai passar para vocês. São vídeos rápidos, informações básicas, né? Já que vamos organizar as ATPCs, nós teremos que organizar a DE, vocês na escola terão que organizar grupos, momentos com um número maior de professores, momento com professores discutindo questões específicas. Então, algumas informações como a criação de equipes, organização de reuniões, tudo isso é muito importante para a gente. Então, nós temos aí, eu vou pedir para passar o primeiro vídeo, como acessar reunião no Teams. São dicas bem rápidas, bem práticas, mas que é importante a gente ir trocando ideia, quem tem um pouquinho mais de familiaridade possa também auxiliar aqueles que estão com dificuldades. Então, segue um vídeo aí para a gente assistir e entender um pouquinho melhor como acessar reuniões no Teams. Olá! Para você entrar na reunião através do Microsoft Teams, entre no aplicativo, clique em calendário, selecione a reunião que você foi convidado, clique em ingressar, clique em ingressar agora. Importante, para você desativar e ativar o microfone, clique no símbolo do microfone. Para você desabilitar e habilitar a webcam, clique no símbolo da câmera. Então, vocês viram, né? É um vídeo, é uma pílula com informações básicas, mas informações importantes. Nós temos um outro vídeo aí, que ele trata justamente de como criar reuniões no Teams e compartilhar esse link, compartilhar essa reunião. Olá, nesse vídeo vou mostrar como criar uma reunião e compartilhar o link, não sendo necessário colocar todo mundo dentro da reunião como convidado. Primeiro, você clica em calendário, vem em nova reunião, você tem que adicionar um título para a sua reunião, vou colocar como teste. É obrigatório ter pelo menos uma pessoa como participante. Vou adicionar o Guilherme, vou colocar a reunião para que seja às 13 horas e clico em enviar. Veja, ela criou a reunião aqui automaticamente no calendário do Teams. Com isso, você vai abrir a sua reunião. Aqui, onde ele aparece ingressar em reunião do Microsoft Teams, não vai aparecer para vocês, mas clicando com o botão direito, ele vai aparecer copiar link. Eu vou colocar aqui copiar link. Aqui eu cliquei com o botão direito, vou clicar em colar e ele gerou esse link aqui. Com esse link, é só você compartilhar para as pessoas, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, que as pessoas que tiverem esse link vão acessar a reunião normalmente. Essa de como acessar, como criar uma reunião, com certeza é extremamente importante, porque nós estamos utilizando muito, com certeza as pessoas também vão utilizar. Um terceiro vídeo que nós temos aí é justamente como criar equipe no Microsoft Teams, né? Então, na própria organização da TPC, com certeza nós teremos momentos que trabalharemos com todos os professores da escola, tem momentos que a gente pode trabalhar por tema, por área de conhecimento, trabalhando também anos iniciais com anos finais, a preocupação da transição, né, sempre é um ponto de atenção
para a gente, a tecnologia pode contribuir aí com esse diálogo. Então, o terceiro vídeo aí, ele trata um pouquinho de como criar uma equipe no Teams. Olá! Para criar a sua equipe no Teams, basta você abrir o Teams, clicar em Equipe, criar uma equipe ou ingressar nela, clique em Criar Equipe, Equipe e digite o nome para a sua equipe. Adicione uma descrição, é opcional, e aqui na privacidade você coloca a equipe privada para onde somente os proprietários podem adicionar membros, e onde é equipe pública, qualquer pessoa da organização pode ingressar. Se você selecionar equipe pública, ele vai ficar disponível para qualquer pessoa entrar. Clique em Próximo. Coloque o e-mail das pessoas que vão entrar no grupo. E clique em Adicionar. Clique em Fechar. Pronto, o seu grupo está criado. E para encerrar esse bloco de vídeos, de sugestões, nós temos aí um outro vídeo que fala um pouquinho sobre como fazer uma videochamada pelo Teams. Olá, neste vídeo vou mostrar como fazer videochamadas. A primeira opção é fazer através da sua equipe. Abra o Teams, selecione Equipes, selecione a equipe que você quer fazer a videochamada e clique neste símbolo Reunir Agora. Clique em Reunir Agora. Pronto! Todos os participantes receberão uma informação de que está tendo uma videochamada. Existem mais formatos de fazer a videochamada. Vou mostrar mais alguns. Clique em Calendário, Reunir Agora, Ingressar Agora. Veja, você está sozinho nesta videochamada. Aqui você pode adicionar o e-mail das pessoas que você quer convidar para participar dessa videochamada. Pode ser, inclusive, pessoas que não fazem parte da sua equipe. Vou fazer um convite aqui para a Camila, como teste, e para o Luca. Veja, já está ligando automaticamente para eles participarem. É somente eles aceitarem e entrar aqui na videochamada. Um outro formato é você marcar uma reunião através do Teams. Como que você faz isso? Você selecione aqui Mais Nova Reunião, você adiciona o assunto, adicione os participantes que são obrigatórios. Caso tenha participantes opcionais, é só clicar em Opcional. Coloque o horário da reunião que você quer convidar. E clique em Enviar. Veja, a reunião teste aparece aqui, assim como vai aparecer também para as pessoas que receberam o convite. E por fim, caso você queira fazer uma chamada individual com uma pessoa, você pode clicar em Chat, colocar aqui onde está comando, procurar qual a pessoa que você quer conversar e clicar aqui no símbolo de chamada de vídeo. Veja que também você pode fazer uma chamada de voz. É só clicar e aguardar a pessoa aceitar. Nós tivemos aí uma série de dicas, de sugestões, né? E a ideia, o que eu sempre falo, assim, é importante fuçar, importante mexer. Ah, fiz errado, mandei a reunião para a pessoa errada. Tinha que conversar com a minha equipe aqui na EFAP, acabei enviando para a Mariana lá na Copet. Pode acontecer. Cancelo, peço desculpas. A Mariana com certeza terá um pouco de paciência também.
Então, a ideia é estar mexendo, a ideia é estar fuçando. Quem está um pouco mais familiarizado, ajude aquela pessoa que tem dificuldade. Como eu já disse anteriormente, a EFAP também está organizando algumas formações aí para a gente trabalhar com o uso do Teams e até mesmo outras ferramentas. Nós temos algumas coisas que são específicas do Teams, mas vários outros recursos, Hangout, Skype, eles também apresentam a oportunidade de envio de arquivo, compartilhamento de tela, reunião com várias pessoas ao mesmo tempo. E eu estava até brincando com a Vivi aqui no dia de ciências humanas, né, que muitas vezes você tem uma quantidade enorme de pessoas participando da reunião e a gente acaba esquecendo o microfone. Isso é muito comum. Então, às vezes tem uma pessoa falando e várias outras tentando falar ao mesmo tempo. E você tem lá um recurso que você pode colocar todo mundo no mudo, né? Às vezes acontece o contrário. É a tua vez de falar, você está falando e as pessoas não estão ouvindo porque você não habilitou. Isso aí é questão de costume, é questão de hábito, e a gente vai melhorando e aprimorando, tá? E repito, conforme perguntado no chat aqui, não é obrigatório o uso do Teams, de forma alguma. Quem já usa um outro recurso, uma outra ferramenta, vai continuar usando, não tem problema nenhum. A ideia é a gente trazer algumas dicas aqui, sempre para aprimorar e contribuir com o trabalho de vocês, tá bom? Vou passar agora para o próximo item da nossa pauta, que é justamente a questão dos questionários que precisam ser desenvolvidos. Tá? Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, é a parte do que nós vamos falar agora dos questionários que precisam ser entregues até o final do dia de hoje, né? Pelo menos essa é a informação que nós temos no momento. Então a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos o replanejamento semana passada, e para o dia 23 e para o dia 24, nós temos 2 questionários, um para cada dia. Esses questionários eles estão no AVA EFAP, a gente vai mostrar rapidamente aqui o caminho para a gente acessar esse material. E é importante que os professores respondam os 2 questionários, e nós ainda temos uma avaliação que aparece lá como um encerramento. Então, alguns professores até têm perguntado, eu preciso entregar as 3, eu entrego só a avaliação, preciso entregar as 3 atividades. Tá? Eu vou até, antes de passar o caminho, só compartilhar com vocês, acho que é bacana a gente ter essa gestão aí das atividades, né? A informação que eu tive atualizada de manhã, tá? Esses números são das 7h18. O questionário do dia 23, nós já tivemos 117.822 participantes que concluíram. Do questionário do dia 24, nós já tivemos 96.365 participantes que também concluíram, finalizaram o envio. E a pesquisa, nós tivemos 91.171 participantes. E até importante, porque com certeza nós temos alguns PCs, algumas pessoas que acompanharam a minha fala de manhã, e mesmo quem não acompanhou, acho que vale a pena compartilhar aí com os outros professores dos anos finais, do ensino médio, porque a informação que eu tinha de manhã é que o pessoal da área de TI trabalhou intensamente essa noite, essa madrugada, para que aquele problema de lentidão, né, o AVA estava com um problema de lentidão para acessar esses questionários, para enviar, fosse resolvido. E a informação que eu recebi de manhã era justamente essa. E depois algumas pessoas colocaram no chat que tinha travado, estava fora do ar, e nós tivemos a live aqui com o secretário, o Marcão estava junto, também perguntaram sobre isso, e o Marcos explicou que eles precisaram de um relatório gerencial, e esse relatório acabou sobrecarregando um pouco o sistema, mas eles estavam resolvendo isso, e a ideia é que agora, no período da tarde, estivesse funcionando normalmente e o acesso fosse um pouco mais facilitado. Com certeza, esses números aqui também já devem ter sido atualizados, mas é importante que vocês tenham em mente que a escola precisa contribuir, precisa dar um espaço, verificar os professores que não enviaram ainda, se eles estão com alguma dificuldade em entender a proposta da atividade, se estão com alguma dificuldade de acesso por questões de sistema ou por alguma questão de login e senha, tá? E sempre que tiver alguma dificuldade maior, tem que usar os canais de comunicação para que essas dificuldades sejam sanadas o mais rápido possível, tá bom? Então, atualizando a informação que eu tinha passado aí de manhã, realmente deram aí uma melhorada no sistema, então a tendência é que agora vocês consigam acessar de uma maneira mais fácil,
mas também tivemos esse probleminha aí por causa do relatório que foi solicitado, mas que o Marcão garantiu que já estavam resolvendo, talvez até durante a nossa fala aqui já tenha sido normalizada a situação. Eu vou pedir para colocar a tela aí rapidamente. Então, nós temos aí um link, AVEFAP, educação.sp.gov.br, que abre direto lá naquele campinho de usuário e senha. Mas caso vocês não utilizem esse link direto, vocês podem entrar fazer aquele caminho que eu citei inicialmente, abrir a página da EFAP e lá procurar o acesso rápido, que vocês vão conseguir chegar também no AVEFAP. O login e senha, como eu já disse aqui anteriormente, é o login e senha que vocês usam para acessar os cursos, para acessar os percursos formativos. E o primeiro acesso sempre com CPF, sem dígito, sem ponto. Tá bom? Uma outra questão relevante que a gente sempre coloca aqui são os nossos professores eventuais, né, que muitas vezes por questões de base de dados, eles acabam não aparecendo diretamente. Então esses professores nós solicitamos que entrem nesse link que nós temos aí, eu vou pedir para colocar na tela de novo, e abram uma chamada, uma ocorrência, porque nesse caso não tem jeito, a liberação tem que ser feita por pessoa, por professor. Então a gente precisa saber exatamente quem está precisando para a gente poder dar esse acesso. Mas existe essa possibilidade e é importante que os nossos professores eventuais também acessem esse questionário. Eles participaram do replanejamento, é legítimo que eles tenham o acesso e que eles concluam essa atividade também. Próxima tela, por favor. Aqui, pessoal, a ideia é só mostrar rapidamente, vocês, a maioria eu acho que já conhece, né? Mas quando a gente acessa, é essa página que aparece. É o campo de login e senha, então é o login e senha que a gente usa para acessar normalmente os cursos e percursos, ou, no caso do primeiro acesso, é o CPF sem ponto, sem dígito. A gente clica em acessar, ele já vai para a próxima página. Mariana, por favor. Isso, já mudaram lá. Obrigado, gente. Após acessar o AVEFAP, aparece, na verdade, um cardápio de opções. Né? É o mesmo caso das pautas, né? Tudo no AVEFAP, os cursos. Então, lá vocês vão procurar, neste caso do questionário, vocês vão procurar o item Gestão Educacional. Clicando no Gestão Educacional, ele vai abrir exatamente para Replanejamento 2020. E lá no Replanejamento, quando você clica, a gente tem o acesso ao questionário, né? Então, basta clicar lá no itemzinho questionário e responder. Clica, responde, está separado bonitinho o questionário do dia 23, questionário do dia 24, e lembrando que nós temos um campo de encerramento que é justamente onde se encontra a avaliação, tá bom? Então, é muito importante que vocês concluam esse trabalho ainda hoje, se possível, né? A data que nós temos é hoje. Vocês viram aqui, muito bacana esses números, uma participação ampla dos nossos professores. E é importante que a escola também tenha esse espaço, esse momento, para dar o apoio, para auxiliar o professor que venha a ter essa dificuldade. Tá bom? Então, as informações atualizadas aí. Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Eu vou lembrar para vocês que a grade dos anos iniciais, é importante que vocês consultem sempre no canal do Centro de Mídias, porque, como eu já disse aqui, até respondendo uma pergunta do chat, são 2 ATPCs por semana e mais 2 para quem tem o EMAI. Então, nós podemos aí ter professores que farão 4 ATPCs, sempre nas sextas-feiras, no período da manhã, e esse horário ele varia um pouquinho, porque nós fizemos uma organização onde nós temos momentos da escola, momentos da diretoria e momentos da própria EFAP. Então esses momentos se alternam praticamente durante 3 semanas. Então é importante que vocês verifiquem direitinho o horário lá, para saber exatamente o momento que a DE vai ter a fala dela, o momento que vocês têm a fala de vocês aí, e o momento que a EFAP vai ter a fala aqui pelo canal do Centro de Mídias, o canal de formação, tá bom? Eu queria aproveitar esse momento para dizer que todas as informações que chegam pelo chat, mesmo as coisas que a gente não consegue responder aqui,
elas estão sendo encaminhadas para todas as equipes, e ao longo do trabalho que a gente pretende desenvolver aí nas ATPCs, em outros momentos de formação, por meio de comunicados e documentos orientadores, a gente pretende tratar tudo isso que vocês vêm trazendo. Eu vou passar rapidamente aqui para a Mariana, nós temos um minutinho para dar tchau. Agradeço, Mariana, a sua presença aqui, toda a equipe, o Caetano, né, a Valéria Mui, a presença de vocês aqui com a gente foi muito importante hoje. Obrigada, João. Agradeço também a todos. Quero aqui deixar um abraço a todos os professores, todas as pessoas envolvidas, né, as equipes gestoras, supervisores, dirigentes, PCNPs, a todos os envolvidos nesse processo, a todos aqui, né, do órgão central também. Eu acho que nós estamos mais do que nunca num trabalho conjunto e muito necessário. Obrigada. Muito obrigado, agradeço aqui também em nome da professora Cristina Mabellini, nossa coordenadora, todas as equipes aqui da EFAP, o Marcão da CITEM, é um trabalho colaborativo, unindo todos os esforços. Nós precisamos muitos de vocês, todos os professores, gestores e servidores aí das escolas e das nossas diretorias e aqui do órgão central. Deixo um abraço muito grande, carinhoso para todos vocês e tenho certeza que nós faremos um trabalho qualificado aí nos próximos dias, de forma conjunta e colaborativa. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.